Atualmente existem três grandes forças políticas globalistas. A primeira são os que foram nomeados pelo Olavo de Carvalho como metacapitalistas. Os bilionários que, após construírem a sua fortuna no livre mercado, planejam eliminar a liberdade que permitia a ascensão dos concorrentes. Olha que maravilha! Estes também são chamados de anglo-americano. Então a primeira força globalista é o anglo-americano, que a gente conhece como a nova ordem mundial, ou a ordem mundial do triângulo da pirâmide ali e tal, dos bilionários. É esta força que estamos falando, o anglo-americano, ou a elite financeira ocidental. Existe a segunda força, que é o movimento revolucionário socialista comunista, também chamado de russo-chinês, né, ou eurasiano, e a terceira força globalista é a islâmica. Os metacapitalistas são representados pelos bancos, corporações, fundações bilionárias e suas ramificações. Os agentes que os personificam são especialmente o Clube Bilderberg, o Council of Foreign Relations, né, e a Comissão Trilateral. O comunismo, que se camufla nas mais variadas denominações, está representado pelos partidos políticos, pelas ONGs e movimentos sociais, claro, que aparentemente defendem direitos civis e os tais das minorias, e a elite governante da Rússia e China e seus serviços secretos. Olha que maravilha, já ouviu essa que o Bolsonaro vendeu o Brasil para a China e o Lula também vendeu o Brasil para a China? Então, estamos falando disso, estamos falando da força comunista, socialista comunista. O Islã também possui subdivisões que vão muito além dos xiitas e sunitas. A gente sempre tem aquela divisão clássica do Islã, tem os sunitas, que são mais de boa, e tem os xiitas, que são os caras homens bomba. Então, existe assim uma classificação além dessas duas ramificações. Estes grupos brigam entre si, os xiitas e os sunitas, mas estão absolutamente unidos quando o assunto é a islamização do mundo e a imposição da lei Sharia. O Código Civil Religioso Muçulmano é a fraternidade muçulmana, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e alguns governos de países muçulmanos. Como todas essas três forças têm como objetivo destruir os valores ocidentais para impor um novo conjunto de princípios norteadores, ou seja, princípios que serão o norte ali em diante. Suas ações, na maioria das vezes, tendem a aparecer coerentes. E por se tratarem de fenômenos distintos, suas áreas de atuação e seus pontos de contato são diferentes, como nos métodos e no ritmo. Os islâmicos, por exemplo, não estão isolados dentro da esfera da margem da vida humana. Olha que interessante. Então não é só sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer, que é o caso dos comunistas, né? Basicamente, eles só têm o tempo de vida de um homem para estabelecer seu globalismo, né? Os comunistas. Mas o projeto globalista dos islâmicos, por sua vez, começou ainda em Maomé, lá atrás, no século VII. Mas o Califado Universal, no entanto, ainda não foi estabelecido. Desses três agentes, somente o comunista pode ser concebido, né, em termos estritamente geopolíticos, por assim dizer, já que seus planos e suas ações correspondem a interesses nacionais e regionais extremamente definidos. Os metacapitalistas, que são os que estão mais avançados, né, na instauração do governo mundial, por isso que é muito comum se conhecer a nova ordem mundial dos Estados Unidos, né? Ou seja, da maçonaria e etc. Se colocam explicitamente acima de quaisquer interesses nacionais, inclusive os dos países onde se originaram e que os servem de base de operações. Com os islâmicos, quaisquer conflitos de interesses entre os governos nacionais e o objetivo maior do Califado Universal acabam sempre solucionados em favor do Califado Universal. Essa é a verdade, que é um grande fator de unificação ideológico-religiosa do mundo islâmico. Então, como a gente pode ver, são muito diferentes as áreas de atuação de cada um dos três. O esquema russo-chinês, né, ou comunista, privilegia o ponto de vista geopolítico e militar.
O ocidental dos metacapitalistas, né, do anglo-americano, é o dinheiro, ou a parte econômica da coisa, e o islâmico a disputa religiosa. Os comunistas, a classe dominante, né, russo-chinesa, se compõe de burocratas, agentes dos serviços de inteligência e dos oficiais militares. O predomínio dos financistas metacapitalistas, banqueiros internacionais no establishment ocidental é absurdo e ultrapassa todos os limites. Nos países islâmicos, a autoridade do governo depende substancialmente da aprovação da Ummah, que é a comunidade constituída por todos os muçulmanos do mundo, unida pela crença em Alá, evidentemente, no profeta Maomé, nos profetas que o antecederam, nos anjos, na chegada do dia do juízo final e na predestinação divina. É como se fosse um tipo de teocracia. A nova ordem mundial islâmica é isso. Enquanto os bilionários globalistas utilizam seu poder financeiro para promover uma substituição lenta e gradual dos princípios políticos, econômicos e morais da sociedade, os comunistas aceleram a destruição das estruturas existentes, usando a corrupção e a incompetência simultaneamente às promessas mentirosas dos avanços sociais. Né? Quem nunca ouviu falar que o Brasil é o país do futuro? A gente ouve isso há muito tempo. E basicamente todo o período, depois que acabou o regime militar no Brasil, todo o período até os dias de hoje, estamos nas mãos dos socialistas, dos comunistas. Só que aqui a estratégia é diferente, e a gente ainda vai falar disso. E por fim, o islamismo se aproveita da falência moral do Ocidente para ocupar espaço nos corações aflitos de cristãos desiludidos com a hegemonia materialista. As consequências dessas ações, independentemente do método utilizado, acabam fortalecendo o poder estatal. Olha que maravilha! A limitação da concorrência e a transformação da mentalidade hegemônica. Os metacapitalistas estão financiando os socialistas e comunistas para destruir as nações, que por sua vez precisarão de mais empréstimos dos mesmos banqueiros. O que ocorre no Brasil é exatamente isso, como a gente vai ver mais à frente, ou seja, ao invés de 2 dos 3 senhores do mundo disputarem, estão se juntando, estão se fortificando para quebrar as nações. É claro que os comunistas acabarem com o livre mercado e com a iniciativa privada é positivo para os objetivos dos metacapitalistas, que não querem mais ter concorrência econômica. No final de 2010, teve início a uma onda revolucionária no Oriente Médio e no norte da África, que ficou conhecido como Primavera Árabe. O jornalista da Fox News, chamado Glenn Beck, se dedicou a rastrear o dinheiro que financiava os protestos que ocorreram principalmente nos países muçulmanos. Em um programa histórico, ele revelou detalhadamente como o dinheiro saiu de fundações ligadas a George Soros para incendiar a região. Ele também mostrou que a maior emissora de TV do mundo árabe, a Al Jazeera, tinha papel fundamental nas convocações. Olha que interessante. E mesmo batendo todos os recordes de audiência da emissora, Glenn Beck foi demitido por esta grande revelação. O link da matéria vai estar aqui na área de links desse vídeo. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, começando assim o processo da unificação das Alemanhas, né? A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental comunista, a União Soviética começava a desmoronar junto com o muro. Então foi criado no Brasil o Foro de São Paulo, uma organização que agrega os principais partidos socialistas, comunistas e entidades de esquerda do continente, contando com organismos criminosos como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, intitulada como as FARC, e o Movimento de Esquerda Revolucionária, intitulado como o MIR, chileno. O Foro de São Paulo, criado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Lula, e o Fidel Castro, em 1990, 3 anos depois, recebeu apoio financeiro de um dos mais poderosos tentáculos dos Rockefeller, o Diálogo Interamericano. E o Diálogo Interamericano teve entre os seus membros pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva, Jorge Viana e a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Hélène Gracier. O que deixa claro a relação extremamente íntima entre a esquerda brasileira e os interesses dos metacapitalistas americanos.
mais uma vez o anglo-americano financiando os comunistas. E esses exemplos, como outros, servem para nos mostrar que o globalismo dos bilionários, o anglo-americano, está posicionado hierarquicamente acima das outras duas forças, a força comunista, socialista comunista e a islâmica. E as usa em momentos e de maneiras diferentes como estratégia para o governo mundial e para a construção da nova civilização, ou melhor, o novo homem.